Oi, gente. No vídeo imediatamente anterior a este, chamado Osmose, nós vimos como era o transporte de água na raiz. A gente vai continuar um pouco aí com a raiz e depois vai falar do transporte de água nas folhas e no xilema, que são os troncos das árvores, né? Bom, interessante aqui, ó, sobre o transporte de água na raiz, é que isso aqui, infelizmente, eu tenho que fazer, viu, esse ponteiro aqui. Ele, quanto mais perto da região de brotamento aqui da raiz, ó, que a raiz está novinha, que é a distância do ápice da raiz, né, a ponta da raiz, quanto mais perto, ó, mais próximo a zero da ponta da raiz, em relação às regiões mais desenvolvidas já da raiz, maior a taxa de absorção de água da raiz, tá? Então aqui é 10 na menos 6 litros por hora, tá? É pouquinho aí se a gente for parar para pensar, mas é por hora, né? Então chega a ser aí de 0,4 a 12, 3 vezes maior a absorção de água na ponta da raiz do que numa parte velha da raiz, tá? As folhas, elas liberam excesso de água por hidatódios, tá? Que é muito comum a gente ver esse excesso de água saindo em morangos, quando eles são muito irrigados logo de manhã cedo, tá? A água pode acumular no xilema, tá? E isso gera uma pressão positiva de raiz, tá? Como que funciona isso? O transporte de água na raiz se faz por rotas complexas, tá? E aí esses íons, eles entram, né? O cálcio, o potássio, na raiz, chegam até o xilema. No xilema, a água fica saturada de íons, o que atrai mais água, tá? Daí é que gera essa pressão positiva lá embaixo na raiz. A pressão de solutos e a pressão geral cai no xilema, tá? Por causa da presença dos íons também. Isso também cria um gradiente para mais água entrar lá embaixo na pontinha da raiz, tá? Muito bem. Aí, como que é as rotas de entrada de água no xilema, certo? Nós temos traqueídeos, que são células bem alongadas, tá? E temos elementos de vasos, que são células que têm uma perfuração na ponta, né? A água passa fácil aqui. São células mortas e, portanto, não possuem açúcar aqui dentro em princípio, tá? E nem vacúolo, golgi, nada aqui que possa atrapalhar o transporte da água. A água flui muito fácil aqui. São canudinhos, tá? Então isso vai ser a rota simples da entrada de água. Uma plantinha com 1 metro de altura, 99,5% da água passa por esses vasos de xilema, tá? Pressões de solutos negativas no xilema são originadas pela perda de água lá na folha, tá? E aqui depois a gente vai ver o que é esse toro. Ele é um tipo de um anelzinho que ele está entre as células, perdão, dentro de uma célula e na divisa de uma célula em relação à sua vizinha. É tipo uma válvula, que nem uma válvula de torneira aí. Tá aqui e ela não deixa passar água, não deixa passar o ar para a célula vizinha. Esse toro, ele tem a função de evitar a cavitação, que são bolhas de ar atrapalhando o fluxo de água na planta. Então, de noite, quando a planta para de fazer a transpiração, né, e para de fazer a fotossíntese e perde menos água, esse toro ele fica fechado muitas vezes e aumenta a pressão aqui dentro e as bolhas de ar são dissolvidas na água, tornando-se bolhas menores. Aí no outro dia, quando a planta volta a funcionar melhor, né, com a abertura dos estômatos, cria de novo a rota de subida de água, o toro abre e aí as pequenas bolhas passam. Porque se essa bolha for muito grande, a bolha de ar, ela empaca aqui, ó, e dá o que se chama de, até um termo da medicina, que é o ar dentro das veias da pessoa, tá? Daqui a pouco eu lembro o termo,
Nossa, eu falei tanto isso, agora eu não lembro o nome. Ao contrário de que vocês pensam, eu não tenho nenhuma cola aqui para ficar olhando as coisas. Como que é quando a pessoa... Embolia, lembrei. Quando a pessoa tem problema de ar nas veias, pode até entrar no coração isso e matar a pessoa. Tá? As plantas também sofrem com isso, e o toro, que é uma válvulazinha entre uma célula e outra, ele não deixa, às vezes, a água passar, o ar passar, e ele é diluído à noite. Tá? Então, como as células do xilema são mortas, como está escrito aqui, ó, a água flui melhor no xilema em relação ao floema, porque o floema é carregado de açúcar. E lembram que o açúcar, a água ligada ao açúcar, ou a água diluída no açúcar, diminui o potencial, né, o Φ da planta, né, o potencial de água da planta, e ela tende a absorver mais água, e aí fica mais difícil o transporte aí no floema. Beleza, vamos seguir. Então aqui é uma visão esquemática e aqui uma visão de como essas células realmente são, para transportar água. O grande fluxo de água passa aqui, mas esses pequenos poros aqui, né, as pontuações, podem liberar água para a célula vizinha. Por que funciona assim? Por que o canal transporta água para cima, mas também pode transportar para a célula vizinha? É muito fácil, né? Se você tem um desvio aqui e o cano principal entope, a água segue o desvio e vai seguindo, né? Não tem problema com isso. Então aqui, ó, essa seta azul mostra exatamente isso. A água vai subindo numa célula e de repente passa para outra célula porque aconteceu um trancou aqui. E aqui de novo o caminho da água nessas placas de perfuração, que são justamente ralos, né? Como se fosse o ralo do banheiro, que vai filtrando coisas aí que não é para passar. Aí, ó, qual é o gradiente, né? A variação de concentração de solutos no xilema com um raio de célula de 40 micrômetros, ou seja, 40 milhões de vezes, 40 milhões de vezes menor que 1 metro, né? É isso mesmo. Para mover a água a 4 milímetros por segundo, tá? Então, quando a gente começa a falar em coisas muito pequenas, a gente fala em micrometros, né? Milímetros por segundo é a velocidade, é uma velocidade que nem caramujo tem, é menor ainda. É esse o gradiente, lembram que a gente fez uns cálculos no vídeo osmose de velocidade de água entrando em células, saindo de células, que dependia muito da variação do Φ, né, do gradiente dos solutos, e de pressão também, tá? Então, o gradiente de pressão aqui, ó, necessário num raiozinho de xilema bem pequeno para mover a água a 4 milímetros por segundo, é um gradiente de pressão muito pequeno comparado com os números que a gente viu, né? Menos 300 megapascais, que é o potencial hidráulico de água do ar, menos 10, que é até num dia bem úmido, o potencial de água do ar, e menos 5 megapascais, que é o potencial hidráulico de água, de uma célula de cactos, tá? Então, pequeníssimas diferenças num raio muito pequeno de pressão são suficientes para deslocar a água numa velocidade grande, aqui, 4 milímetros por segundo, num vaso de xilema, tá? Esse valor vai ser comparado agora a esse texto do livro, né, do Thais Zeiger, todos os créditos aí, que seria, então, a força necessária para mover a água de uma célula para outra, atravessando a membrana plasmática. Então é um espaço muito mais largo, um volume muito maior, e a velocidade tende a ser menor, tá? Aí vocês depois olhem lá no tópico da internet, a força necessária para mover a água através de uma camada de células nessa mesma velocidade é 2 vezes 10 na 8 megapascais, tá? Precisa de uma força absurdamente maior. 10 vezes maior do que a força necessária para mover a água no nosso vasinho lá de 40 micrômetros de raio, tá? Então, isso mostra que é muito mais difícil você empurrar a água através de uma membrana, como a gente viu lá nos primeiros vídeos de fisiologia, que tem a proteína, né, a aquaporina, e por dentro dela que passa a água.
é muito mais difícil fazer passar essa água pelas membranas, pelos pequeninos tubos, muito menores, né? Mas são vários, do que fazer por um tubo que é o xilema, certo? 100 milhões de vezes mais difícil passar água numa membrana plasmática do que passar numa célula morta que não tem membrana plasmática no xilema. Bom, e para levar a água até 100 metros de altura numa sequoia? Agora começa a vir uma série de perguntas e cálculos interessantes que vai fazer você mudar a opinião e gostar um pouco mais de fisiologia, certo? Aí, ó, tá? É só você multiplicar a diferença de pressão, que a gente já acabou de ver, né, por 100 metros, que é a altura que tem que subir, certo? Dois megapascais. Não é muito, né? Não é muito. Mas aí a gente vai ter que pensar também que tem o peso dessa coluna de água de 100 metros de altura, mesmo que ela tenha um raio muito pequeno, né, micrômetros, tem que multiplicar por 100 também a altura vezes esse peso, essa pressão que é exercida pela gravidade. Vai dar mais um pascalzinho aqui, megapascal, vai ser 3 então no cálculo, tá? Bom, a pressão de raiz, que é 0,02, ela é muito pequena então, para mover a água até o topo da planta quando comparada à pressão gerada pelas forças no xilema, tá? Então é necessário uma saída de água muito grande lá na ponta da planta para que essa diferença aqui se torne maior e a água consiga fluir pela planta. A pressão de raiz ela é muito insuficiente, tá? Então a gente já explicou lá nos primeiros vídeos, né, as propriedades da água, por que a água flui melhor em tubos pequenos, mais compridos, coesão, adesão, tensão superficial. Tudo isso diria que é mais por causa dessas coisas e da pequeníssima pressão que tem lá no ar, né, ela 300 negativos de φ, né, vai puxar a água, na verdade, lá por cima. O ar é muito seco comparado com dentro da planta. Então aí a principal dúvida ainda sobre essa teoria, né, que é como que a água sai da planta e anda 100 metros de altura, é se essas colunas de água dentro do xilema poderiam sustentar, né, essas grandes tensões necessárias para puxar a água para cima. Tá? Aí teve um trabalho aí feito por Ballen e Zimmermann, que mediram a tensão nas células, né, e não na interface folha-ar, que é onde a coisa está acontecendo. Tá? Claro, eles mediram lá dentro de uma célula, ainda a água não tinha saído da folha, por isso que deu errado o trabalho deles. E eles não acharam essa pressão necessária negativa lá no topo da árvore para puxar a coluna de água. Tá? Hoje em dia se sabe, esse aqui é o trabalho deles, ó, 1990, faz pouco tempo. Hoje em dia se sabe que eles, ao medir, né, eles danificaram a célula, alteraram o objeto de medição e que aí estraga o trabalho. Mas é muito difícil você fazer um trabalho de fisiologia vegetal num nível tão micro, né, sem alterar o objeto de estudo. Então você cai numa lei da física, que é o princípio de Heisenberg e Feynman, né, que diz o seguinte: quando você estuda qualquer coisa muito pequena, você corre um risco de interferir com a sua medição no que você quer medir. E esses experimentos estão fadados ao fracasso, tá? Tanto em fisiologia como em física nuclear. Tá? Só para encerrar essa questão, vamos voltar aqui e mostrar o que era o touro, né, que eu acabei falando antes e não mostrei para vocês. Ó. Então aqui tem um vaso aqui, né, tem uma célula aqui, a água vai passar daqui para lá. Só que aí tem uma bolha de ar. A bolha de ar ela está atrapalhando aqui. Então o touro fecha aqui, não deixa essa bolha de ar passar, aumenta a pressão e à noite a planta para de fazer fotossíntese, né? Para de abrir os estômatos lá em cima, em vez de puxar aqui, aperta a bolha de ar aqui e a bolha de ar fica diluidinha e no outro dia ela sai em pequenas bolhas.
e aí a planta não sofre embolia, certo? Bom, qualquer planta não lenhosa desabaria então com as pressões, né, de solutos sustentadas pelas árvores no xilema, certo? Então o xilema, além de conduzir muito bem os líquidos, ele dá sustentação à água. As pressões que existem de solutos dentro das células, elas arrebentariam com as plantas se elas não tivessem células especializadas sem pressão, né? Porque na verdade a célula está vazia, lá em cima tem um gradiente negativo de pressão e ele puxa tudo e não tem outras coisas atrapalhando. Por isso que as células de xilema funcionam melhor do que um monte de célula viva, cheio de cloroplasto e coisa ali dentro, tá? Bom, como que o xilema lida com a embolia, a cavitação, a gente já explicou, né? São condutos em linha ou paralelo com os toros, tá? Também é uma coisa que depois tem sido utilizada em teoria de rede dos computadores, né? É muito mais fácil você fazer um desvio na internet, né? Ter vários computadores ligados, um ligado a um e mais ligado a outro e mais ligado a outro, do que ter um computador ligado a só outro, e o segundo a só a outro, e o terceiro só a outro. Se estragar a conexão do cabo, vai estragar toda a rede, né? Já com esse esquema da água a partir de uma célula para outra, fazer desvios, a coisa vai fluindo sem estragar o fluxo, tá? Bom, à noite, aqui vem só um texto para explicar aquilo que eu já tinha falado. Então vou deixar para vocês lerem mesmo essa parte aí, como que a planta resolve o problema da embolia. Tá? Lá nas folhas, agora vem outra questão interessante. Como que a água sai da planta e como que tem certas curvaturas ali, muito pequenas, que criam um gradiente de pressão. Vamos ver isso. Então, as microfibrilhas de celulose atraem água lá no estômago da folha, tá? E essa superfície da parede celular, lá nas microfibrilhas de celulose, age como um tubo muito, muito fino atraindo a água, tá? E essa interface, daqui a pouco eu venho seguro, fica tudo claro, eu espero. Essa interfacezinha dessa microfibrilha com o ar, ela é curvada. Então sempre que tem uma curva bem pequena dentro de um tecido vegetal, ela funciona como uma esquina. E isso dá uma apertada num lado, no outro e empurra uma bolinha de água que vai sair para fora. É isso que a gente está falando aqui. Tá? Em poucas palavras, né? Depois vai ver a imagem, fica fácil. Isso faz com que o gradiente de pressão fique menor ainda, né? Nessa região, puxando água e expulsando água. Tá? E a grande questão, voltando a repetir, é que tem 300 megapascais negativos lá no ar e isso puxa qualquer molécula de água para fora. Tá? Depois vai vir uma questão do vento, vocês vão ver que legal que é. Quando tem vento, como a planta tem fluxo de água melhor do que quando o ar está parado. Tá? Aqui, ó. Voltando então à questão complicada, mas dá para explicar. Aqui tem uma folha. Aqui tem o cortezinho transversal da folha. Aqui está a cutícula. Aqui está o parênquima, onde tem solutos. Aqui tem a parte de baixo da folha. E aqui está o mesófilo, a parte média da folha, com as células lá. Ó, tá? De repente, nós temos uma célula bem limítrofe aqui com o ar e outras células dentro. Tá? Então, como que acontece? O ar, ó, a água que está aqui, uma película bem fina entre as células, ela vai evaporando e vai formando um gás aqui. Ó. Esse gás vai sair depois. Nessa regiãozinha aqui, ó, que tem provavelmente um estômago e aí sai mais fácil. Nessa regiãozinha aqui, como é que a água passa de dentro da célula para fora e se cria um gradiente de pressão para vir a água aqui, já na forma de vapor, e sair mais fácil em relação a essa parte de dentro. Tem a ver com as microfibrilhas, que são essas partes aqui, essas bolinhas, tá? Elas se posicionam de certa forma aqui, ó, que se formar um ângulo grande aqui, ó, uma ondinha grande aqui, é mais difícil a água sair. E quando
aqui a água está saindo. Elas formam aqui, ó, se organizam de uma outra forma e formam ondulações menores aqui, ó, ou ondulações bem menores como aqui. Cada cantinho aqui, uma pressiona a outra aqui e expulsa a água, tá? É disso que falava aquele texto que eu estava explicando anteriormente. Então, dependendo da organização aqui, ó, o raio de curvatura em micrômetros em A, ele é maior, tá? Essa curvatura ela é maior, ó, tá? Então aqui teria uma circunferência por trás dessa curvatura com um raio grande. Aqui, ó, se a gente pegar, é meia circunferência que tem aqui. A circunferência inteira estaria aqui. Então esse raio do centro da circunferência até aqui é menor. E aqui são bolinhas menores ainda. E vai expulsando mais fácil, tá? Isso não é uma coisa muito fácil de memorizar ou de vislumbrar mentalmente. Mas dependendo da disposição dessas microfibrilhas aqui e de diferentes curvaturas, tem diferentes potenciais aqui, ó, de pressão hidrostática que chega a ser menos 15 nessa situação e menos 0,3 nessa situação aqui. Então, tem diferentes curvaturas de microfibrilhas na saída lá do poro, né, da parede celular, para a saída do estômago, e que influi também no gradiente de megapascais de pressão hidrostática, né, negativa, maior, que vai fazer a água sair mais fácil em certas regiões das células do que outras, e que vai também puxar essa água para fora da planta, tá? É engraçado, né, como que parece que a água quer a planta quer sempre expulsar a água, né? Na verdade ela precisa de muita água, só que a planta precisa de muita água se movimentando. Essa que é a questão, por isso que tem todas essas coisas, tá? De novo, com φ negativo, criado por todos esses fenômenos que a gente viu, o ar, as microfibrilhas, a água sai da parede e entra na cutícula. Aí que está a questão, ó. Ainda tem uma camada de gordura para impedir a água sair. Só 5% da água vai sair pela cutícula. Os 95% vai sair pelos estômatos. Então não adianta nada ter todo esse esquema aqui, ó, se quando chegar aqui a água, ó, em vez dela sair por um poro do estômago, que seria um poro aberto aqui entre essas células, ó, ela travar na cutícula, que é a gordurinha que tem lá na pele da planta, lá na folhinha, tá? Não adianta nada. Tudo isso só dá certo quando for na vizinhança de um estômago, que provavelmente aqui, ó, tem espaço grande, tá? Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para explicar coisas mais profundas ainda daqui a pouco, certo? Bom, aqui tem mais uns cálculozinhos aí que a gente pode mostrar aqui para vocês como que é lá na saída, né, da folha, né, lá no estômago. Bom, a distância que uma molécula de água tem para sair do sítio de evaporação dentro da folha para a atmosfera externa é 1 milímetro. E o coeficiente de difusão da água no ar é 2,4 vezes 10 na menos 5 metros ao quadrado, tá? Então é quase a milionésima parte do metro quadrado por segundo na menos 1 a difusão da água nesse ambiente, tá? Então o tempo médio necessário para que uma molécula de água escape para a atmosfera é 0,042 segundos, tá? Ela tem que percorrer 1 milímetro, tá? E ela percorre uma superfície aí, né, em 2,4 vezes 10 a menos 5 metros ao quadrado por segundo. Então, juntando essas informações, chega-se à conclusão que em tempo minúsculo ela consegue sair esse 1 milímetro e sair fora a molécula de água, tá? Outra coisa que ajuda a molécula de água a sair é a entrada de gás carbônico, tá? Durante o dia a planta está pegando gás carbônico e ele entra mais fácil na planta do que a água sai. Então vai acumulando gás carbônico aqui dentro, ele vai entrando para fazer fotossíntese, cria uma pressão aqui e a água sai. Tá? Porque ele é um gás mais pesado, tá? Aí nós temos aí uma concentração de vapor de água no ar, ó,
e a concentração de saturação de vapor da água, tá? Dependendo dessa temperatura. Então, quanto mais frio, menos concentrado está o vapor de água. Quanto mais quente, mais concentrado está o vapor de água. Isso também cria uma força para ele ser expulso das células vegetais, tá? Bom, muito bem. Dependendo das espécies, esses poros são de diferentes tamanhos, então vai ter diferentes velocidades de saída de água, né, entre espécies, certo? A força propulsora para a perda de água é a diferença de concentração de vapor de água no ar em relação a dentro da planta, tá? Então essa diferença ela é uma subtração, né? Aqui, da concentração de vapor de água na folha menos no ar, tá? No ar é fácil de medir. Na planta é mais uma função da temperatura da folha, tá? É mais fácil medir a temperatura da folha do que querer medir lá como os caras tentaram medir e quebraram a célula e estragaram, tá? Aqui o volume de espaços, que tem. Quanto mais espaço tem, talvez mais fácil, né, para sair o vapor por algum buraco aqui, Então, pinheiro, tem os espaços aqui para o ar se concentrar e aí sair mais fácil a água. E o tabaco chega a 40% aqui de espaços, então tem bastante espaço para as moléculas irem saindo. Quanto mais espaço, melhor, né? Quanto mais células juntas, vivas, com membranas, mais difícil a água se mover. Então é disso que a gente está falando. Então o tabaco, lá, puro espaço, flui fácil as substâncias, né? Aí, E aí uma senhorita, 100 anos de idade, comemorando, acendeu o bolo com tabaco. Bom, as folhas transpirantes, elas possuem menores potenciais do que 2 negativo megapascal, tá? E isso é perto do vapor de água, tá? Do valor que teria em megapascais a concentração de saturação de vapor de água, tá? Então permite que se estime a concentração do vapor de água dentro da folha a partir de sua temperatura, que é a mais fácil de medir, tá? Aí aqui tem um tópico lá que você pode clicar no livro do Thais Zeiger, que mostra tudo como se faz isso na internet. Daí a explicação de que é mais fácil medir a temperatura, tá? Aí, tá? Tem alguns valores do potencial Φ, né? W, né? A condição de hidratação da planta, né? Quanto está puxando de água, quanto está desidratado numa região, só para relembrar, conforme o lugar e a concentração de outras coisas, tá? Como a umidade relativa e a concentração de vapor de água. Vamos ver. Então, só um pouquinho, vamos ver isso aí. Deu, consegui. Valores representativos de umidade relativa, concentração de vapor de água e potencial hídrico para 4 pontos ao longo da rota de perda de água em uma folha. Lá nas células ainda, dentro delas, com 25 graus de temperatura e muito úmido, né? 99%. Concentração de vapor de água grande aqui, né? Potencial menos 1,38. Tá difícil da água se locomover e sair. Tá muito hidratado ainda. Dentro do poro do estômago, 25 graus, mais sequinho. 1,21 a concentração de água, de vapor, e já criou um déficit, né, de menos 7 megapascais de potencial de água. Fora do poro, 0,47 a umidade, baixou para 0,60 o vapor, porque ele já está saindo, e menos 100, absurdo, dá um salto absurdo aqui. Então assim que a água se liberta do poro estomático,
ela sai na forma de vapor muito fácil e isso puxa toda a água para fora, tá? E lá no ar, ó, umidade baixa, concentração baixa, menos 90. Aqui vem um slide muito interessante do livro do Thais Zeiger, que é como que é o fluxo, né, dessa água saindo, né, da superfície foliar, conforme o estômato vai abrindo mais, vai saindo mais água, mas com o ar parado, ó. Sai muito menos água e é muito mais rápido o aumento de saída d'água e ele vai até um nível muito maior quando tem um ventinho lá no estômato, lá em cima na folhinha dessa planta aqui, ó, que foi onde eles fizeram o trabalhinho, tá? Então o ar está parado, não ter nem vento, ser um dia bem parado, pode fazer uma diferença enorme, né? Aqui, ó, 50 miligramas de vapor de água por metro quadrado de superfície foliar para cada segundo, em relação a 250. Quando tem um vento, é 5 vezes mais fácil a água sair do estômago do que quando o ar está parado. É isso que quer dizer essa figura, tá? Gostaram? Também gostei. Fatores retardantes à saída de água, tá? Então, falta de vento é um. Os tricomas, que são os pelos, né, que tem nas folhas, são quebra-ventos. Estômatos com cavidade protegidos. E a planta precisa fazer a fotossíntese. Aí é que está o grande problema. Por isso que ela não consegue resolver tão bem o problema da água, né? Ela tem que abrir o estômago para entrar o gás carbônico. E nisso ela não pode perder muita água, né? Então, o gradiente de concentração necessário para absorver o gás carbônico ele é muito menor do que o gradiente de concentração que governa a perda de água. Esse é um dos fatores que dificulta aí a situação da planta, né? É muito mais fácil, né, você lidar com o carbono, ele entrar e sair do que a água. A água precisa de gradientes muito maiores. Então, é mais fácil o carbono entrar do que a água sair, tá? Na realidade, a planta troca só água por gás carbônico, né, que a gente já entende aí pelo processo da fotossíntese. Aqui, ó, quando a água do solo é menos abundante, os estômatos abrirão menos e poderão até ficar fechados durante a noite, tá? E aí, como funciona aqui um pouco dos estômatos, né? As células guarda, que são essas célulazinhas aqui, ó, e aqui é por onde sai a água, em forma de vapor, né? E aqui é um corte tangencial da folha, né? Mostrando como é a folha vista de cima, tá? Ou de baixo. Acho que os estômatos estão na sua maioria embaixo da folha. Aí, ó, numa ciperácea. E aí, no microscópio bom. E aí, como funciona o estômato, né? O chamado complexo estomático. Já vamos ver. Funciona assim, ó, pessoal. Quando a planta está cheia de água, vai estar cheia de água até lá na folha, lá no estômago, tá? Aí, o que acontece? Está cheio de potássio aqui, ó, o símbolo K. E a água vai chegar aqui e o potássio ele vai ser um tipo de um catalisador, ele só vai acelerar a abertura do estômago aqui. Então o potássio vai estar aqui e chegando esse excesso da água, ele vai atrair ainda mais a água vai ganhar velocidade, vai inchar aqui, ó, inchando aqui, vai forçar essas células, tá? E as células guarda que a gente chama aqui, ó, elas vão fazer o seguinte movimento, elas vão inchando aqui, e quando elas incham, isso aqui vai abrindo, tá? E aí vai sair a água. Em outras plantas pode ser assim, ó, tá? Então é um inchaço aqui, ó. Ela incha desse jeito, de forma que abra o buraco aqui, ó.
tá? É só isso que ela faz. E aí sai a água. Quando tem muita água, acontece isso. Quando tem pouca água, ela desinfla aqui, né? E fecha o buraquinho. Bom, na verdade tem um monte de coisa mais complicada, né? Isso depende da luz, depende da temperatura, do gás carbônico, do potencial de solutos, né? Se tiver menos água na célula guarda, entra água, né? E ela fica túrgida e o estômago se abre, tá? Também tem o que se chama de razão de transpiração, né? Qual é a taxa, né? Se tem muita água em relação ao gás carbônico, você vai ter uma grande razão. Se tem pouca água e muito gás carbônico, você vai ter uma baixa razão de água para gás carbônico. Quanto mais baixo, melhor para a planta. Quanto mais gás carbônico tiver, melhor. Que ele entra fácil e vai depois criando a pressão para sair a água. Se tiver muita água e pouco gás carbônico, ele não consegue fazer a força necessária para expulsar aquele monte de água. Para plantas típicas, chamadas C3, né, que o primeiro composto, o primeiro açúcar formado tem 3 carbonos, né, 500 moléculas de água se perdem para cada molécula de gás carbono que é fixada pela fotossíntese. Então é 500 aqui, dividido por 1, dá 500. Isso é a eficiência do uso da água, tá? Então as plantas que gastam 500 moléculas de água para fazer uma de carbono, elas têm uma eficiência de 0,002%, tá? São pouco eficientes. E aí a água sai com dificuldade. Quando entra muito carbono, a água sai com facilidade. Geralmente é 500 esse valor. Bom, aí a gente vai pensar o seguinte, ó. O gás carbônico ele é muito raro, né, na verdade, no ar, tá? Então isso vai implicar em sérios problemas aqui, né? O gradiente de concentração que governa a perda de água é 50 vezes maior do que aquele que administra o influxo de gás carbônico. Então, a baixa concentração de gás carbônico no ar e a alta concentração de vapor da água dentro da folha são empecilhos, né, para a saída da água. O gás carbônico ele se difunde muito mais lentamente do que a água no ar, né? É uma molécula maior, tá? E ele tem um menor coeficiente de difusão. Então ele tem que entrar lá na planta, cruzar a membrana plasmática antes de ser assimilado. E essas membranas aumentam a resistência da rota de difusão do gás carbônico. Então o que acontece muitas vezes é que vai empacando aqui, vai enchendo de gás carbônico e a saída de água não é tão fácil assim, tá? Já as plantas C4, elas têm uma eficiência de transpiração bem pior, né, do que as plantas com metabolismo noturno, tá? Aí vem aquelas coisas que a gente falou da noite, né, que acumula muita coisa, isso cria um gradiente de pressão e ajuda essas plantas, junto com essa eficiência de transpiração, ser maior aqui, ó, tá? Bom, uma outra questão interessante é a gente pensar que todas essas coisas estão interligadas, né? Os gradientes envolvidos no solo e no xilema são muitas vezes de pressão, tá? Nas membranas são diferenças de soluto. E na saída da folha tem a importância do ar, tá? Dentro da folha, às vezes o gradiente é positivo, ó, tá? Tá com uma pressão altíssima lá. Está entrando muito carbono e não está saindo muita água. Já no xilema a pressão é negativa. Então aqui a água anda mais rápido. E aí nós temos, à medida que você vai saindo lá da raiz e chegando lá no topo da árvore, muita diferença no que acontece aqui nos diferentes potenciais. Ó. Do potencial hídrico como um todo e nos seus componentes principais aqui. Ó. O de pressão, né?
ela é positiva aqui num vacúolo perto da superfície, ela é altamente negativa na parede celular de uma folha. Os solutos aqui, né, como eles influem, ó, não influem tanto, né? Só aqui, ó, eles puxam bastante a água aqui, né? A sua concentração alta sempre vai promover um potencial negativo, né? E esse potencial negativo vai atrair mais água. Então, onde que se atrai mais água? Na célula radicular perto da superfície da raiz, do que na parede celular do mesófilo. E as pressões exercidas pela gravidade são mínimas aqui, né? Então isso aí dá um resumo legal. Na próxima aula nós vamos entrar em detalhes aí no caminho que as águas percorrem nas plantas. Por hoje a gente vai ficar por aqui. That's all, folks.